Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, aqui na TV Destaque, canal 15 da NET. Hoje com o Dr. Nelson Masaki Kobayashi Jr., falando sobre o novo Código de Processo Civil, em especial a teoria dos precedentes, um instituto que tem agora avançado as nossas vidas no cotidiano jurídico. Passo ao Dr. Nelson para a resposta da pergunta do Dr. Clóvis do primeiro bloco. Pois é, doutor Rodrigo, o professor Clóvis bem colocou um movimento que tem crescido no meio do judiciário, principalmente, em relação à impossibilidade de se seguir à risca as ordens processuais do novo Código, no que diz respeito à análise ponto a ponto das questões levantadas pelas partes, seja autor ou réu, de que o juiz deve analisar ponto a ponto por ser simplesmente a decorrência da motivação da decisão, de seguir uma ordem constitucional, como bem dito pelo professor Clóvis, uma ordem do artigo 93 da Constituição. Esse movimento tem crescido, eles têm dito que é impraticável seguir o Código de Processo Civil nesse ponto, em razão muito do número de processos, de que o judiciário está assoberbado de processos, e isso não deixa de ser uma realidade. Nós, advogados, sabemos disso também e sabemos principalmente pelo efeito de demora dos processos que todos nós sofremos e principalmente o jurisdicionado. No entanto, doutor Rodrigo, eu acredito que as soluções para essa sobrecarga do judiciário também vêm com algumas ordens, com algumas dicas do novo Código de Processo Civil, principalmente no que diz respeito às soluções alternativas de conflitos, os meios alternativos. Há quem critique chamá-los de alternativos, que não deixam de ser meios, simplesmente meios. Mas com o novo Código, a gente vê que essa questão tem crescido muito. Soluções alternativas fora do judiciário, extrajudiciais, questões como a arbitragem, a conciliação, a mediação. Nós vemos já muitos escritórios se especializando na mediação e nas diversas áreas, seja no direito de família, seja no direito empresarial, seja, enfim, nas diversas áreas do direito, alguns escritórios têm se especializado nisso, e não deixa de ser também um novo mercado de trabalho para quem busca aí soluções para a sua atividade na advocacia. É excelente que tenham este ponto como alvo também. Então, eu acredito que é assim, praticável, principalmente na medida do tempo em que isso for se tornando realidade, será assim praticável a aplicação do novo Código no que diz respeito à motivação, e será excelente, porque as decisões serão fundamentadas e os conflitos serão decididos, solucionados também de maneiras alternativas. Queria que você fizesse uma reflexão para nós sobre um ponto que o Clóvis falou no primeiro bloco, mas eu não quis interrompê-lo, porque ele é o chefe do programa. A gente tem um decano também do nosso programa. Não deu cor em ninguém. O seguinte, autonomia do juiz. Os juízes têm uma autonomia funcional, administrativa e até mesmo de opinião. E a teoria do precedente ele vem para cortar mesmo essa autonomia. A gente tem que ser muito claro. Onde vem o legislador e fala: juiz, pare, não dê a solução que você acha que tem que dar, porque você faz parte de um sistema. Você não é individual, existe algo maior que você que já decidiu de uma forma diversa. É muito difícil para a gente, enquanto advogado, falar para o cliente que a solução do caso dele depende. Vai muito de acordo, porque esse juiz entende dessa forma, aquele juiz daquela forma. Isso cria uma insegurança jurídica, ao ponto de que você distribui duas ações, uma cai na 8ª vara civil e a outra cai na 1ª vara civil, você tem soluções completamente diferentes para o mesmo caso. Como a gente lida, Nelson, com essa vaidade dos juízes, e até mesmo o direito deles, de uma certa autonomia funcional, com a particularidade do caso e com esse sistema de teoria, porque é difícil agradar a todos. Como você vê que é a solução para isso no futuro? Eles mesmos, acho que eles não estão preparados para isso. Né? Sim. Foram meio pegos de surpresa nessa história. Sim, o judiciário tem gostado menos do novo Código do que a advocacia. Isso é uma realidade. Mas eu não acredito que o juiz perca a sua autonomia no novo Código. Claro que é mitigado, mas ele não deixa de ter autonomia. Ele terá ainda a liberdade de
se convencer e de motivar o seu convencimento à sua liberdade, claro que dentro dos limites legais. O que a gente tem é uma ordem de respeito aos precedentes. E isso, doutor Rodrigo, eu acredito que seja maior do que a autonomia do juiz, que é a segurança jurídica. Nós estamos aqui numa balança em que, de um lado, a autonomia do juiz de decidir como quer, não acredito que seja assim, mas de tomar as suas decisões à sua vontade, e, de outro lado, a segurança jurídica do cidadão. Então, eu acredito que a gente precisa prestigiar. Na verdade, não seria nem prestigiar, mas sim fazer valer um direito fundamental, que é a segurança jurídica, que é o jurisdicionado, o cidadão, o administrado saber desde o início como tem decidido o judiciário, como tem interpretado o judiciário as questões legais e as questões do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, talvez em detrimento de parte da autonomia do juiz, do desembargador, o prestígio à segurança jurídica. Eu acho que está muito válido isso. Pergunta para vocês dois, para o nosso entrevistado e para o Clóvis. Primeiro, Clóvis, que tem um pouquinho mais de experiência que a gente. Clóvis, você acha que a teoria vai se aplicar à quantificação de dano moral? O problema todo veja bem, vamos voltar só um pouquinho. A lei é única. Então, se a lei fosse bem feita, nós não teríamos tanta divergência na jurisprudência. Esse é um ponto que eu sempre falo. Pô, existe tanta interpretação divergente, é porque a lei não é boa. Se a lei fosse clara, objetiva, não teria problema. Por outro lado, eu fico preocupado quando eu vejo que as grandes decisões submetidas ao Supremo Tribunal Federal, e tem sido recorrente isso, todas elas são decididas por 6-5. Então, se a Corte Maior, Supremo Tribunal Federal, composta de 11 ministros, em todas as decisões mais agudas, não consegue definir uma postura, é sempre 6-5. Outro dia eu fiz uma postagem no Facebook dizendo que quem decidia no Brasil era um ministro. Porque toda votação 6-5, se um mudar de lado, é ele que leva todo o julgamento para aquele lado. Então eu acho que é difícil de você falar em respeitar os precedentes num país onde a Corte Maior está totalmente dividida na interpretação da lei. Esse é um problema. Agora, vamos para o seu questionamento. Dano moral. Quantificar o dano moral de forma uniforme, eu acho que foge o objetivo da aplicação da punição do dano moral. Porque eu sempre dou para os meus alunos o seguinte exemplo. Numa agressão pela mídia, e vou citar duas mídias. Uma, nós estamos aqui, TV Destaque. Se o Geraldo fizer uma declaração que ofenda alguém, e a Rede Globo fizer a mesma agressão, logicamente que a TV Destaque não pode ser punida pelo mesmo valor da TV Globo. Porque se ele punir a TV Destaque por um valor alto, como pune a Globo, ele fecha a TV Destaque na mesma hora. Então, tem que ver a repercussão do caso, né? a peculiaridade. Né? Eu acho que uniformizar não me parece o mais adequado. Embora eu perceba que seja uma tendência. Né? Isso facilita. Não, negativou lá por um não pagamento de uma conta, é 3 mil. Aí então, quando você entra no judiciário, você já sabe qual é que você vai ganhar. Eu acho que não pode ser por aí. Acho que cada caso tem que ser um caso e nós temos que ver, inclusive, a possibilidade econômica, né, o potencial econômico do agressor. Porque senão nós estamos nivelando.
É fácil, mas não é o que se espera de uma punição por dano moral. Já que você pediu, né, como é que o pessoal fala? Falei. Dr. Nelson. Eu concordo plenamente com o professor Clóvis e faço um destaque que a uniformização jurisprudencial e a aplicação da teoria dos precedentes para, por exemplo, quantificar o dano moral, talvez não se adeque à teoria dos precedentes pelo simples fato de que, para se aplicar ao precedente, é preciso que haja uma identidade fática. Ou seja, os fatos precisam ser o mesmo. E fatos não só a conduta, mas os resultados. E resultado no que diz respeito a dano moral é caso a caso. A gente precisa ver qual é a extensão do dano caso a caso. E aí, doutor Rodrigo, é importante que a gente consiga falar da técnica de superação e de distinção do precedente. Nesse caso, se vier uma decisão aplicando um precedente distinto de quantificação de dano moral, é necessário que se faça a distinção, o distinguish, que é aquilo do 489, sexto do parágrafo 1º, que é a questão de falar, olha, neste caso é diferente daquele porque a extensão do dano foi diferente, por este e por este motivo. E aí não se aplica o precedente, justamente para se distinguir. Então, eu acredito que não haja aplicação da teoria dos precedentes em relação a quantificar o dano moral, justamente porque a extensão dos danos devem ser analisadas caso a caso. Eu te pergunto o seguinte, eu tenho uma pessoa da minha família na UTI, internada num hospital. Me cortam o sinal do telefone. Eu não posso aplicar o mesmo dano moral para um caso desses, um caso do cara que está pescando lá no rio Araguaia. Tem coisas totalmente diferentes, né? Então, me parece que não pode nivelar pela mesma régua. Não havendo identidade fática, não há aplicação do precedente. Excelente. Certo. Bom, Dr. Nelson também acumula um cargo na Comissão da Jovem Advocacia, que é presidida pelo conselheiro Leandro Caldeira Nava. Fica desde já o abraço ao Leandro. Eu gostaria, Nelson, que você comentasse conosco sobre como funciona essa parte acadêmica da comissão, em especial o núcleo, né, do novo CPC. Sim, já quero também de pronto mandar aqui uma saudação ao nosso presidente, Dr. Leandro Caldeira Nava, conselheiro seccional e um líder da Jovem Advocacia. Tem feito uma excelente gestão. Inclusive lá somos colegas, né, Dr. Rodrigo? E o núcleo acadêmico da Comissão da Jovem Advocacia trabalha no sentido de tutoriar os jovens advogados, de prestar auxílio acadêmico e mais que acadêmico, prático também. Então, a meu exemplo na questão da coordenadoria de processo civil, nós temos reuniões a cada 2, 3 semanas em que discutimos as questões teóricas e como essas questões teóricas se dão na aplicação prática, no dia a dia da advocacia. Temos recebido diversos jovens advogados e assim, até satisfatório. E como é que eles podem participar? Vamos supor, um advogado aqui de Guarulhos, onde nós estamos hoje, gostaria de participar. Como é que ele faz? Nós temos no Facebook, que é um excelente canal, principalmente em se tratando de jovens advogados, nós temos no Facebook a página da Comissão da Jovem Advocacia, em que são divulgadas as datas das reuniões, não só da Coordenadoria de Processo Civil, mas como das diversas outras áreas, das mais diversas áreas do direito. E lá ele pode verificar qual a data da coordenadoria, da tutoria que ele se interesse. E participando uma vez, ali ele já entra num grupo de WhatsApp, e aí vira um plantão de dúvida, o Dr. Rodrigo participa, sabe como que é. É muito interessante, as portas da comissão, da coordenadoria estão abertas. Muito bem. E ele também é integrante da comissão, a OAB vai à faculdade. Sim. Né? Sim. Aliás, você, Dr. Nelson e Dr. Rodrigo, que esteve na semana passada aqui, é uma panelinha boa, né? Está todo mundo um na comissão do outro. Né? Mas lá você é coordenador na comissão, né? Secretário-geral. Secretário-geral, certo. Tenho auxiliado o Dr. Rodrigo Arteiro, também a quem mando os meus
cumprimentos pelo belíssimo trabalho. O Dr. Rodrigo Arteiro foi meu professor na faculdade de Direito, lá na Toledo, em Presidente Prudente, e assumindo essa missão, me coloquei à disposição para contribuir. Temos realizado um excelente trabalho também na parceria aqui do Dr. Rodrigo Prates, meu colega de comissão da Jovem Advocacia e colega da comissão OAB da faculdade. Vocês são gentis. Eu quero agradecer a tua participação, doutor Nelson. Vejo que é um jovem advogado que está absolutamente integrado, né? Você é daqueles caras, e o Rodrigo também, que daqui a 8, 10 anos a gente vê como conselheiro da OAB São Paulo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Rodrigo, vou falar, viu? Parece formiga, onde tem alguma coisa, ele está lá no meio, né? Aqui em Guarulhos, ele fez um trabalho fantástico, já desde que se formou, né? E hoje ele é colaborador também da diretoria atual da OAB, né? E hoje eu percebo que ele está avançando a nível estadual, né? E parabéns para você, Rodrigo, parabéns pelas 2 escolhas que você trouxe de entrevistado, né? Quando você falou para mim, eu estava viajando, você falou, não, eu tenho 2 entrevistados que vêm de longe. Digo, meu Deus do céu, da onde que o Rodrigo foi trazer entrevistado? E não é que tivemos 2 programas maravilhosos, de muita informação, e eu agradeço você pela participação sempre efetiva no nosso grupo de entrevistadores, tá bom? Já vou me despedindo, agradecendo ao telespectador pelo prestígio e até uma próxima oportunidade. Bom, primeiro eu tenho que fazer uma colocação importante, que isso só é possível graças à nossa equipe do programa, aos entrevistados que têm a disponibilidade de vir, e é claro que a gente faz isso com muito bom grado, trazendo informação às pessoas, aos advogados e aos operadores do direito, até juízes, né? Talvez estejam vendo o nosso programa. E eu que agradeço, Clóvis, pelo convite. Estava vendo, rapidamente para concluir, no Facebook faz 1 ano que eu dei minha primeira entrevista aqui no programa, quando eu nem era entrevistado ainda. E ao final daquela entrevista, o Clóvis me convidou informalmente se eu teria interesse em participar do programa, de modo que comecei esse ano como entrevistador. Eu que agradeço a você e a Rosana pela disponibilidade e também ao telespectador que nos assiste, dá audiência e mantém o nosso programa, porque isso é tudo feito não para nós, mas para quem nos assiste, que é o nosso foco principal, é sempre o cidadão, levando cidadania e informação a todo mundo. Nelson, muito obrigado pela sua presença, por ter vindo de tão longe, e tenho certeza que logo logo você volta com outro tema sobre o novo CPC. Eu que agradeço, Dr. Rodrigo, professor Clóvis, é uma honra participar aqui deste programa com vocês e espero poder contribuir sempre que precisarem. Muito obrigado, até semana que vem, e não esqueça da reprise terça-feira às 7h30. Até lá!